E aí, vocês, beleza? Eu sou Betão de Souza, você está no canal do Betão e continuando este vídeo respondendo inscritos. Mais uma vez, que arrependimento de falar isso, parece coisa muito de arrombado falar respondendo inscritos. Em comemoração aos 800 inscritos do canal, que a gente já está com 820, quando eu gravei a primeira parte estava com 804, então, nossa senhora, daqui no Felipe Neto já. A gente vai continuar essa segunda parte e duas coisas eu perdi entre aquele vídeo e esse. A primeira, como você deve ter reparado, é o bigode. A segunda foi a segunda parte do vídeo que eu tinha gravado num dia só, mas aí eu apaguei o arquivo sem querer, então eu estou gravando novamente, beleza? Então fica aí com essa vinheta nova que eu ganhei do Thiago. Um beijo, Thiago, obrigado, curtam aí. Bom, vamos seguir então. Eu ia responder a pergunta da Tainá. Tainá, que é a minha filha quase adotiva. Um beijo, Tainá, valeu pela pergunta. E ela pergunta: legaliza maconha? E a resposta é: não. Não legaliza só a maconha, legaliza toda e qualquer droga. Assim. Eu não acho que o Estado tenha que ter o direito de determinar o que eu posso ou não colocar no meu corpo. E eu poderia dar vários motivos para isso, mas eu acho que o principal é que ele não tem competência para me impedir. Então, ao mesmo tempo que ele proíbe, ele não tem como me impedir de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Isso qualquer estado, né? Não tem nenhum estado que seja eficiente o suficiente para impedir que as pessoas se droguem, né? As pessoas procuram sempre ter estados mentais diferentes, seja com droga ou até com meditação, reza, dança, qualquer outra coisa. As pessoas querem ficar muito loucas. E o Estado, ao tentar impedir isso, proibindo uma substância e tal, ele só faz uma única coisa: ele torna essa substância, seja ela qual for, mais cara e, portanto, mais lucrativa. Então a proibição do Estado faz com que as drogas se tornem um negócio muito rentável, porque você tem que investir pouco e o fato de que é difícil para você conseguir faz com que a pessoa possa vender pelo valor que ela quiser. E aí a gente tem talvez um dos maiores erros, né, dos últimos 40, 50 anos, que é a guerra às drogas, que é uma guerra que as drogas estão ganhando de lavada, tá? As drogas estão arregaçando nessa guerra, que ela não vai acabar. Não vai acabar porque ela gera muito lucro. E eu não estou falando só de facções criminosas que ganham muita grana com a proibição da droga, porque a droga é uma substância, que maconha, cocaína e etc. são substâncias proibidas que geram um lucro muito maior. Então elas crescem muito por conta dessa lucratividade da droga, mas não são só elas que se beneficiam disso, né? As empresas que fornecem arma, balas, viaturas, empresas que constroem cadeias e tal, elas ganham muito dinheiro com a proibição das drogas, né? Não é à toa que, por exemplo, uma empresa como a Taurus, ela financia políticos como o Jair Bolsonaro, porque ela sabe, o cara da Taurus, que enquanto esse tipo de político insistir na proibição, insistir na linha dura contra as drogas, haverá guerra. Então os policiais precisarão receber novas armas, e aí esse cara da Taurus vai poder vender arma para essa galera. Porque você deve ser muito besta se você acha que o dono da Taurus, por exemplo, quer que acabe com a violência. Ele não quer que acabe a violência, ele quer que ela persista, porque é daí que vem o lucro dele. Então a proibição da droga faz com que essas empresas, né, que estão ali em volta da segurança pública também ganhem muito dinheiro. E é por isso que é tão difícil a gente descriminalizar, né? Nem legalizar, mas descriminalizar essas substâncias, né? E se for falar sobre, mas tal droga faz mais mal que outra droga, assim, não tem nenhuma droga que faça mais mal, que cause mais mortes que o álcool. E o álcool, além de não ser proibido, é estimulado, né? Que as pessoas consumam tal. Você vê essas lives aí de sertanojos universitários que eles bebem pra caralho na live, porque eles são patrocinados pela Ambev. Então o Gustavo Lima, o Bruno Marrone, eles não ficaram muito loucos lá porque sim, eles ficaram muito loucos porque era parte da propaganda do álcool que eles estavam fazendo ali. Então se fosse para proibir alguma substância, por que não proibir o álcool, né?
porque a preocupação não é a saúde pública, a preocupação de fato é o lucro. E ainda tem outras questões que a gente pode entrar, por exemplo, a polícia, né, ela está muito mais focada em combater o tráfico de drogas do que combater outros crimes que geram muito mais mortes e prejuízos para a população. Então, roubo de celular, roubo de lojinhas, roubo de carro e etc., eles são crimes que são deixados meio de lado para que a PM possa combater o tráfico de drogas, que é simplesmente uma pessoa vendendo uma parada para outra pessoa. Tipo, a pessoa que quer comprar e a pessoa que quer vender não estão fazendo mal de fato a ninguém. Isso ainda pode ir além, que mais ou menos 40% das pessoas que estão presas hoje estão presas por crimes ligados ao tráfico, né? Ou seja, um cara que era de fato um traficante, um aviãozinho, alguém, enfim, as pessoas que estavam de alguma forma ligadas ao tráfico, essas pessoas estão presas lá e elas não são de fato perigosas para a sociedade, né? Assim como um homicida, um estuprador são. Embora eu seja completamente anti-encarceramento, eu acho que cadeia não resolve nada, não resolve nenhum problema, mas nem é essa a questão. A questão é que a gente entope o nosso sistema de segurança pública, polícia, cadeia e tal, com pessoas, né, e com problemas ligados a simplesmente uma pessoa querer vender uma substância que outra pessoa quer comprar. Então eu não sou a favor da legalização da maconha, eu sou a favor da legalização de toda e qualquer droga. Não é para usar droga, gente. Qualquer droga é ruim. É isso que é o resumo do rolê todo. Tipo, tanto cachaça quanto crack são drogas e são ruins. Se você evite consumir, né? Valeu pela pergunta. Bom, então a Marcela está perguntando se eu pretendo ser pai. Se eu pretendo ser pai, e a resposta é sim, eu pretendo ser pai um dia, mas eu ainda não tive essa conversa com a minha mãe, então eu de fato não sei como faz. Então, enquanto eu não tiver essa conversa aí com ela, eu vou estar devendo isso aí e tal. Então, Dona Inês, se a senhora estiver assistindo aí, me liga, né, pra gente saber como é que faz isso aí, que eu ainda não sei. E eu fiquei sabendo, se você pesquisar na internet como se faz bebê, você pode acabar caindo em pornografia e não quero isso pra mim não. Beleza? Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Beijo. A próxima pergunta é do Paulo Chacon, o famoso Pinguim. O Pinguim faz uma pergunta muito polêmica aqui. Ele pergunta se o arroz é por cima do feijão ou o feijão é por cima do arroz. Essa pergunta nem é tão polêmica porque só tem um jeito certo de comer, que é com o arroz embaixo, o feijão em cima. Se você for num self-service, você vai ver que a ordem é essa mesmo. Primeiro está o arroz, depois está o feijão, porque é assim que tem que ser. Então, as pessoas que não comem dessa forma, elas estão comendo de fato errado. Talvez por isso elas tenham uma expectativa de vida menor, porque elas comem o feijão embaixo do arroz, o que é ridículo. Não pode ser assim, tá? Então, se você faz isso, por favor, pare de fazê-lo, para você possa viver mais. Falando em pinguim, o Pedro, beijo Pedro, aluno também. Não lembro se ele passou de ano, se passou de ano não merecia, tá, Pedro? Já vou deixar isso claro. E o Pedro perguntou se pinguim tem joelho. Eu acabei de responder uma pergunta do pinguim. E o pinguim tem joelho. E aí, como é que é a piada? Não é uma piada, é uma constatação. Como é que é a constatação? Se você levantar o smoking dele, você vai achar o joelho. Se você levantar o smoking do pinguim, você vai achar o joelho dele, então... Mas tem que ter o consentimento. Mas com o consentimento do pinguim. Então, Pedro, se você achar... Assim, você não deve sair na rua, né, seu arrombado. Fica em casa. Mas, depois que acabar a quarentena, vai ter tão pouca gente na rua que provavelmente vai ter pinguins andando. E se você vê um pinguim, chega até ele, peça com muita educação, para que se você pode levantar o smoking dele, e se ele permitir, você levanta e você encontrará o joelho do pinguim lá. Beleza? Então é isso, eu acho que está bem respondido. A Libni, beijo Libni, perguntou se o Covid foi criado pelos Estados Unidos. Não! E aí eu poderia ficar só nesse não, mas eu não vou fazer isso, porque eu não consigo. Então, não, o Covid não foi feito por nenhum país, não foi feito por China, não foi feito por Estados Unidos, por Rússia, por Arábia Saudita, sei lá, qualquer país da sua escolha. Tem uma explicação biológica, que eu não sei, mas que basicamente você consegue, se você decodificar o DNA do vírus, você consegue perceber se ele evoluiu naturalmente ou se houve alguma intervenção. Mas como eu não manjo muito disso, eu vou dar a resposta político-histórica. Seguinte, uma arma biológica, a gente já tem várias,
ela tem que ser muito eficiente. Então, por exemplo, o anthrax é uma arma biológica. Daí o que acontece com o anthrax? Você dá o anthrax é um pó, tal, que a pessoa respira e morre. A pessoa não fica doente 19 dias para talvez no final morrer disso ou não. Só cheira aquela parada e morre. Essa é uma arma biológica eficiente. Uma arma biológica como o Covid-19 seria uma arma biológica de péssima qualidade, assim, porque infecta muita gente, porém só de 2 a 3% dessas pessoas que ele infecta, ele mata. Seria como uma metralhadora que a cada 100 pessoas que ela atinge, ela só mata 3. Então, uma bosta de metralhadora seria essa. Então, o raciocínio é esse. O Covid-19 ele não é uma arma biológica e tal, porque ela é muito ineficiente, além da questão biológica, tá? Então, não foi feito por nenhum país, tá? Valeu pela pergunta, um beijo. Wesley, pergunta sobre carreira. Um cara que virou professor. Parabéns, Wesley. Tá perguntando uma pessoa certa. Trabalhar com TI ou com neurologia? Então, é o seguinte, todas as profissões vão trabalhar com TI, todas, né? Qualquer profissão, ela trabalha com TI. Hoje, o Uber, ele trabalha de alguma forma com TI, porque ele trabalha a partir de um aplicativo que é TI, né, tal. Então, mesmo que você opte um dia por ser neurologista, tal, você vai de alguma forma trabalhar conjuntamente com profissionais de TI, porque é isso, né? O futuro é esse, com redes neurais, de aprendizagem de máquina e etc, etc, etc. Então, qual que seria o meu conselho? Procure fazer um curso de TI primeiro. Daqui a alguns poucos anos, quem não souber a linguagem de computação tal, vai ser tipo um analfabeto. Então, se você souber essas linguagens, você já vai estar um passo à frente. Os cursos de TI eles são mais curtos, então mais rapidamente você estará formado para entrar no mercado de trabalho e posteriormente você pode focar na área de neurologia ou de medicina tal, sendo um profissional de TI, tá? Então eu acho que esse caminho é um bom caminho, mas você é um cara super inteligente e tal, então você pode ir em qualquer coisa, inclusive ser neurologista mesmo tal, você pode, tá, cara? Então vai lá. Mas se for entre um e outro, opte pelas duas. Primeiro TI, depois neurologia. Beleza? Um beijo, Wesley. Saudades. O Felipe, primeiro G, né, Felipe? O primeiro F. Não lembro. Também meu aluno, um beijo, Felipe. Saudades já também. Ele tá perguntando quais são minhas séries preferidas. E eu até fiz um post esses dias, ontem eu acho, no Instagram sobre séries. Vou fazer um top 5. Sons of Anarchy, Mundo da Lua, The Office, Friends e Game of Thrones. Essas eu acho que são as minhas preferidas e tal. Começamos a ver Breaking Bad agora e eu tô gostando bastante também. Então, caso já tenha visto uma dessas 5 aí, veja Breaking Bad. Uma antiga que eu gosto muito é Oz. Também vá assistir, é muito boa. Blossom. Assistia Blossom, gostava bastante. Chaves é uma série? Chaves é uma série. Não sou muito fã de Chaves, pra ser bem sincero, mas é uma série, tá lá. Também assistia bastante Chaves. E, House, gosto muito de House, ainda não terminei. Veja você, eu gosto de House, que eu ainda não vi a última temporada, porque eu não quero que acabe. Então na minha cabeça ainda tá rolando lá. House, Arquivo X eu gostava muito quando eu era mais novo. Hoje eu revi algumas coisas, vi essa nova versão aí, achei bem chato, então sei que algumas coisas tem que ficar no passado. Mas eu acho que são isso. Então, se for 5 que eu gosto mais, são as que eu falei, né? Sons of Anarchy, Mundo da Lua, The Office, Friends e Game of Thrones. Embora Game of Thrones, tipo, começa meio mais ou menos, aí fica maravilhosa, depois cai, mas ali aquele meio ali, da terceira até a quinta temporada mais ou menos, é muito boa, tá? Então, se você não quer ver inteira, vê essas 3 temporadas. Não vai fazer sentido, porque você vai ter perdido coisas do passado. Mas enfim, essas 3 temporadas valem a pena por todas elas, beleza? Valeu pela pergunta, brigadão. O Thiago, que fez a vinheta nova, ele perguntou Brahma ou Skol. E ele sabe a resposta, porque a resposta é: qual que tá mais barato? Porque assim, essas cervejas de mercado, como eu chamo, são todas elas ruins, né? Assim, Skol, Brahma, Itaipava é um lixo. Itaipava, eu não lembro mais outras marcas e tal, são todas muito ruins, né? Mas dessas de mercado, na verdade, a minha preferida é a Conte Beer, né? Porque normalmente ela é mais barata.
Ela, além de ser gostosa, ela é barata, mas se eu for para um boteco, a primeira que eu peço realmente é Brahma. Então, entre Brahma e Skol, eu acho que é Brahma mesmo, tá? Mas sempre com esse negócio, se a Skol estiver mais barata, meu filho, vai ser Skol. Beijo, Thiago, saudades, moleque. O Lucas, ele tá fazendo uma pergunta bem de boa aqui, cara. Ele tá perguntando como será o mundo pós-pandemia. Porra, Lucas, tomar no cu, primeiramente. Segundamente, cara, se a gente for basear pelo que aconteceu com o mundo pós outras grandes pandemias, a gente pode achar que vai ficar muito parecido com o que já é mesmo, né? Assim, eu acho que algumas coisas vão mudar pós-pandemia, né? Para citar um exemplo, depois da peste negra, algumas coisas mudaram, né? Como a arquitetura das cidades medievais mudaram, quando a higiene das pessoas se tornou um pouco melhor e etc. Depois da gripe espanhola também houve mudança, né? Durante a gripe espanhola, os maiores problemas era que não havia um sistema de saúde capaz de tratar todas as pessoas, e aí todos os países, inclusive até o Brasil, começou a criar essa ideia de ter um sistema de saúde público que pudesse atender muitas pessoas num caso como esse. Então essa foi uma mudança que houve com a gripe espanhola. Eu acho que a gente pode ter mudanças no sentido, assim, mudanças micro. Pode dizer que o home office vai se tornar cada vez mais uma opção muito factível. Acho que muitas empresas não vão voltar a ter escritórios, né? Depois desse período de quarentena, as pessoas vão continuar trabalhando de casa. Eu acho que a questão da máscara, a gente vai usar mais máscaras, como se usa nos países asiáticos, isso vai ser bem comum. Questão da proximidade e tal, né? As pessoas vão se cumprimentar menos com beijo, talvez apertar menos a mão, não sei exatamente como que vai ser isso, mas eu acho que vai haver alguma mudança nesse sentido. Você perguntou especificamente de economia, a gente vai continuar em recessão, né? A gente está em recessão desde 2008, a crise de 2008 não acabou ainda, aí vem mais essa chapuletada porque o capitalismo não funciona. Basicamente é isso. Infelizmente, né? Não deu certo, né? O capitalismo 300 anos aí destruindo o planeta e não deu certo, nem mesmo alguns períodozinhos de bonança a gente tem mais, tá tudo sempre uma bosta. Então, acho que economicamente países, a China e Rússia vão se aproximar cada vez mais, se tornar novamente um bloco eurasiano. A Europa vai depender cada vez mais do comércio com a China, os Estados Unidos pode se fechar cada vez mais, né? Essa crise aí que está rolando por conta da compra de materiais vai deixar feridas, né? Os países que fazem parte da OMS, que os Estados Unidos inclusive saiu, né? Parou de contribuir para a OMS agora. Os países vão retaliar os Estados Unidos sim, pelo que os Estados Unidos está fazendo, e para os americanos meio que foda-se, né? Então eu acho que o comércio internacional vai deixar de ser tão globalizado. Acho que a ideia de aldeia global e etc, ela tá ruindo junto, né? Então eu acho que é isso. E eu acho que a gente pode pensar nos países da periferia do capitalismo que a gente pode criar novas formas de não necessitar do Estado, né? Por exemplo, Paraisópolis nesse momento tá se cuidando, né? Tá contratando médicos, ambulâncias, comprando cesta básica, remédios, etc, sem a intervenção do Estado. E eu acho que coisas como essa vão acontecer cada vez mais, porque, de fato, o Estado ele não tem sido capaz de nos ajudar em porra nenhuma. Então as pessoas vão cada vez perceber mais que a forma Estado ela é útil, né, na real. Eu acho. Espero ter respondido a questão. Obrigado pela questão. O Bruno, ele me perguntou aqui por que os professores de história são tão bonitos. Bruno Liberato. Primo irmão do Gugu Liberato. Lembra como é que era a sua sala lá na UniABC? Lembra? Se imagina na sua sala, olha em volta dela. Então não são mais bonitos. O que eu acho que acontece muitas vezes é que a competição ela é bem cagada, né? Assim, por alguns momentos da história do Ademar, por exemplo, eu posso ter sido o professor mais bonito da escola. Agora, porque eu sou bonito? Não, é porque também contra quem eu estava competindo, né? Era bem complicado, né? Assim, é o mesmo que você pegar uma lista assim, de 5 países. Brasil, Sudão, Arábia Saudita, Mongólia e Bielorrússia. E falar assim, o Brasil é o melhor lugar para viver desses 5. Puta que pariu, né? Só faltava, não sei. Então é basicamente isso, cara. É que o parâmetro de comparação é muito baixo, né? Então aí a gente acaba
às vezes ganhando, mas uma coisa é certa, todo lugar que tiver eu e você é o professor de história mais bonito, isso de longe, essa barba maravilhosa, e roça, aqui deixa eu pra lá. Para a próxima questão, próxima pergunta é da Julie, ela pergunta quais são os melhores padrinhos de casamento e por que é ela e o Thiago. Eu não vou aqui elencar o quanto a gente gosta das pessoas, é bem complicado, eu não vou entrar nesse assunto. Eu só vou lançar uma coisa aqui, que é o seguinte: como que o melhor casal de padrinhos é aquele que foi morar na Europa, país de primeiro mundo, e me deixou aqui, num país de terceiro mundo na merda, na Zona Leste. Então fica complicado, né? Porque, é o melhor. Mas aí se eu precisar de alguma coisa? Cara, Espanha tá lá na Espanha, vivendo bem pra caralho. Então assim, não sei, fica aí fica no ar isso aí, tá, Júlio? Um beijão. Olha essa camiseta que você me deu aqui. E as duas últimas perguntas, que é meio que uma só, que é o Bruno Rolim. Beijão, Bruno, aliás, que legal que você me acompanha. Ele e o João Gabriel fizeram perguntas, o João Gabriel também, aliás, beijão, João. Eles fizeram perguntas complementares, né? Como eu conheci a anarquia e como é ser um anarquista. Como eu conheci é uma história muito longa que eu não vou contar ela inteira aqui, mas eu fui por muitos anos comunista, muitos anos, assim, da minha adolescência até, sei lá, 20 e tantos, 30 anos eu fui comunista, eu fui doutrinado pelo Jorge Amado, então eu li um livro, Os Subterrâneos da Liberdade, Jorge Amado, que eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, mas assim, é um livro que mais ou menos conta a história de resistência do Partido Comunista durante a ditadura Vargas e tal, e aquela questão da militância sempre me atraiu muito. Eu li vários textos de Marx ali por volta dos 16, 17 anos, 8 primário, Crítica, Razão e etc, etc. E aí eu tentei ler o Capital e eu falhei miseravelmente, obviamente, nessa época aí, porque eu não tinha escopo para ler, né, o Capital naquela época, me deu uma afastadinha. Quando eu entrei no mundo do trabalho, aí eu voltei a me interessar muito, porque obviamente quando eu passei a ser explorado, eu falei, caralho, que bosta ser explorado, como é que faz para parar isso? E aí eu entrei no Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e aí, enfim, fui anos lá, acabei me decepcionando com a política partidária, porque assim, se você faz parte de partido político e não se decepcionou com a política partidária, você está fazendo parte de partido político errado, que é para se decepcionar. E então me afastei um pouco disso, e há uns 5, 6 anos atrás, não me lembro quando, eu voltei a ler textos anarquistas, né? Eu já tinha voltado a ler alguma coisa por causa de Hacking Bay, terrorismo poético, Taz, etc. Mas aí eu fui pegar os clássicos e tal, e aí me descobri anarquista, porque na real eu acho que eu li isso em algum lugar, que ninguém vira anarquista, você só descobre que você é. Então, ao longo da sua vida toda, você deve ter achado esse negócio de hierarquia, de ter que fazer as coisas porque os outros estão mandando e tal, meio inútil. Então, a partir daí, quando você encontra, né, a anarquia, você fala, puta, é isso, eu já meio que já pensava dessa forma. Então, talvez isso mereça um vídeo mais longo, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu conheci primeiro o comunismo e aí evoluí para anarquismo. Inclusive um cara, o Mikael, que ele fez uma pergunta também, que ele fez um feat comigo e falou assim, qual é o melhor feat da história do meu canal? E obviamente é com ele, porque é o único. Mas ele me perguntou, ele é um cara que me ajudou a me tornar anarquista, porque a gente trocou textos, né? Ele era anarquista, eu comunista, e a gente trocou texto e, bom, invertemos papéis, mas eu conto essa história melhor em outro momento. E como é ser um anarquista? Bom, é fácil, na real, é bem fácil. Algumas pessoas podem dizer assim, mas você é professor, trabalha para o Estado e tal. Sim, porque eu vivo num sistema que não é o meu sistema ideal. Eu vivo, minha realidade é a realidade, né, do Estado, do capitalismo estatal e etc. Então eu preciso, né, me alimentar, eu preciso consumir, de alguma forma eu preciso, né, aceitar algumas coisas desse sistema, porque eu preciso viver dentro dele e tal. Assim como, sei lá, os burgueses que derrubaram, né, o absolutismo também viviam, né, também se aproveitavam de algumas coisas do feudalismo anterior e depois, posteriormente, do absolutismo, né, e do mercantilismo. Então, assim, eu não acho que tem nenhuma hipocrisia nisso. Então, quando você não aceita o autoritarismo e, o que é mais importante, eu acho, você não é autoritário, você está, né, exercendo a anarquia de alguma forma, né?
Então eu acho que é sempre esse equilíbrio, né, de viver nesse sistema que não é o meu sistema ideal, esse equilíbrio entre não aceitar que sejam autoritários comigo e também não ser autoritário com ninguém, que é complicado, porque eu sou professor, e eu sou professor dentro desse sistema, e esse sistema, né, pede que os alunos tenham nota, que os alunos fiquem quietos, etc. e tal, e eu tenho que trabalhar, né, desse equilíbrio que é bem complicado de achar, mas que é possível, né, de achar. Então, ser anarquista, eu acho, aí respondendo talvez mais objetivamente, ser anarquista é, primeiro, fazer o máximo possível do que você acredita que é o mundo ideal e também explicar o máximo possível, porque uma das coisas mais loucas, né, é como as pessoas não fazem ideia do que é o anarquismo, de como funciona, como as pessoas têm uma ideia errada tal sobre isso. E ter o canal é uma das formas que eu tenho de fazê-lo, né? Porque não acho que a gente vai pegar em armas, tal, porque se a gente pegar em armas e tal, a gente vai perder, né? O Estado tem muito mais força que a gente, pelo menos por enquanto. Então, enquanto não é possível esse tipo de vitória, né? De uma revolução que vai matar, que vai não sei o que, a gente pode fazer outras vitórias, como Paraisópolis, por exemplo, que eu citei, que está se mantendo sem a intervenção do Estado. As pessoas estão entendendo que elas juntas elas podem mais e melhor do que com o Estado fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Então, quanto mais a gente puder ter coisas e exercer coisas sem intermediação do Estado, melhor é. Que, obviamente é bastante complicado, porque a gente tem acesso à água, energia, internet e tudo mais com a intermediação do Estado. Então, o máximo que a gente puder fazer, eu acho que já é bastante bom para a gente começar. Então, eu acho que era isso. Espero ter respondido todas as questões da melhor forma possível. E se você já tiver alguma pergunta e tal, você pode comentar. Não esqueça de comentar, de curtir, assinar o canal, etc. Mas quando eu fizer 1000 inscritos, né, que pelo jeito vai ser logo, que eu estou voando, quando chegar a 1000 inscritos eu vou fazer de novo um vídeo como esse, e aí eu acho que eu vou limitar a quantidade de questões para 20 talvez. Responder esse monte de questões acabou ficando muito longo tal, mas não sei, vamos ver. Então se você tiver alguma questão aí que eu não tenha respondido nem nesse nem no outro vídeo, por favor, comente aí eu já vou colocando um arquivozinho lá para o vídeo dos 1000 inscritos, beleza? Acho que esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Forte abraço, falou!